Dizem por aí que o Lula comprou o exército. Mas será que isso é verdade ou é só um medo que a gente alimenta sozinho? Ave Império, Ave Maria. Aqui quem fala é o Peixoto. Não me diga! Hoje eu quero fazer um vídeo mais informativo, direto ao ponto, sobre a situação dos militares brasileiros e como o exército vem se posicionando, ou aparenta estar. E deixa eu te contar uma coisa para ser bem transparente. Sou monarquista e tenho minhas desconfianças com o exército. E pessoalmente prefiro muito mais a marinha. Mesmo assim eu tento ser o mais imparcial possível, mas sim, eu vou ser irônico porque a situação pede. Agora, antes de tudo, o governo Dilma e o governo Lula 1 e 2 são fundamentais para entender os cenários atuais. Só que, por questão de tempo e por ser um assunto mais quente, eu vou focar aqui no governo Lula 3. Se o vídeo tiver views e se a galera pedir, aí sim eu faço uma parte sobre Dilma e o general Vilas Boas, que olha, é uma história à parte. Então bora lá! Se inscreva, compartilha e vamos pro vídeo. Ponto número 1. Desconfiança inicial. PF versus GSI. Primeiro ponto, meu querido. Antes mesmo do governo Lula começar, ele já deixa bem claro que não confia nas Forças Armadas. Como? Simples. Escolhendo a Polícia Federal para cuidar da própria segurança. Ignorando o tradicional GSI, que é o órgão historicamente responsável por proteger o presidente da República. A notícia saiu no dia 23 de dezembro de 2022. O novo governo manterá segurança do Lula com a PF por desconfiança do GSI. Tá aqui para o editor colocar na tela. Não! Ou seja, mesmo antes da posse, o recado já tinha sido dado. Lula não queria militares perto da segurança dele, ele preferiu a PF. Isso é um sinal claro. Um sinal que o governo não viu o exército como um aliado, mas como um risco institucional. Ponto 2. A queda do general Arruda. Segundo ponto, gente, o 8 de janeiro é a queda do general Arruda. Aqui vou ser bem honesto com vocês. Júlio César Arruda não era qualquer militar. O homem é um general de verdade, desses que tem coragem, postura e desculpa da sinceridade, deve ter um bago do tamanho de 2 bolas de tênis. Por que isso importa? Porque esse tipo de general você não dobra, você não manda nele. Ele não aceita interferências políticas dentro da caserna. Exatamente por isso ele caiu. Depois do 8 de janeiro, o governo pediu para ele intervir nas nomeações internas, desfazer decisões, obedecer ordens diretas que feriam a autonomia da instituição. Arruda disse não e foi para a rua. Aí vem a parte mais curiosa. Quem entra no lugar dele? O general Thomas Paiva, escolhido, segundo vários bastidores, com a benção direta do Alexandre de Moraes. Ou seja, saiu um general duro, independente e institucional, entrou um comando mais administrativo, mais alinhado, mais conveniente. Então, esse é o segundo ponto, gente. O 8 de janeiro serviu como um pretexto para tirar um general que não aceitava interferências políticas e colocou outro que atendesse melhor os interesses do governo e do STF. Ponto 3. A Guarda Nacional. O estopim silencioso. Logo depois da queda do general Arruda, veio um negócio que, para muita gente dentro das Forças Armadas, foi o verdadeiro estopim. O sinal que Lula não estava brincando. A tal da Guarda Nacional. Para quem não lembra, o governo propôs criar uma força permanente federal, controlada diretamente pelo presidente, sem depender do exército, sem depender das PMs, sem depender do GSI. Ou seja, uma força paralela, padrão bolivariano, uma tropa nova, uma estrutura que colocaria o poder militar direto na mão do executivo. O Congresso até ensaiou dar atenção, mas graças ao bom Deus, o projeto foi pro limbo. Foi empurrado para debaixo do tapete institucional. Mas, para quem é militar, isso acendeu um alerta máximo. Por quê? Pense comigo. Se você já tirou o comandante duro, já colocou alguém mais alinhado, já começou a mexer em orçamento, aí você aparece com uma Guarda Nacional novinha, nascida dentro do governo. O que isso significa? Significa exatamente o que os militares entenderam. O presidente quer uma força dele, não nossa. Então esse foi o terceiro grande alerta para o exército. O governo queria uma estrutura própria de força, não confiar, não depender e não dividir poder com os militares de carreira. Capítulo 4. Corte de gastos. Vamos agora para o
quarto capítulo. Esse aqui é sensacional, porque Lula tem uma característica curiosa. Para gastar dinheiro, ele é um gênio. Para jantar, para viajar, para comprar jatinho de ministro, dinheiro nunca falta. Agora, quando é para cortar gasto, aí parece que o homem vai morrer. Só que tem uma exceção, os militares. No começo do governo, as Forças Armadas já entraram no chamado modo de sobrevivência. Como disse a CNN, a defesa sofreu um bloqueio de 2,6 bilhões de reais. 2,6 bilhões. A Força Aérea, coitada, tá sobrevivendo de respirador. Por quê? Porque virou Uber VIP, transportando ministros, transportando autoridades judiciais, faz translado e no fim não sobra combustível para o piloto treinar. Porque além do corte de gasto, o Uber leva muito combustível. Isso é humilhante para a Força Aérea, que já foi uma referência. A Veja mostra que quartéis estavam com dificuldade até para pagar luz e água. Isso é nível Venezuela. Um sucateamento ao nível padrão governo Lula. Esse, ao meu ver, foi o momento mais surreal. Mas o grande marco dessa palhaçada foi ver deputados do PT defendendo tirar o orçamento das Forças Armadas para dar para a segurança pública no ano seguinte. Traduzindo, o Exército não presta para a GLO quando o Rio de Janeiro perde, mas presta para ser esvaziado e perder a verba. É maravilhoso! Então, meu querido, ficou claro. O governo que não corta nada, corta primeiro justamente a instituição que devem proteger o país. Esse não é um governo que quer um exército forte, é um governo que quer um exército fraco, dependente e silencioso. A tentativa de unificar as polícias militares. Agora chegou o quinto capítulo. Aqui as coisas ficam pesadas de verdade, porque depois de tudo que já vimos, ficou claro que o governo quer. O Lula já tinha enfraquecido o exército, colocado o Paiva no lugar da Arruda, cortado o orçamento, demonstrando desconfiança aberta e deixando a instituição na UTI. Você tira a moral, tira o dinheiro, tira a autonomia, e o exército vira um leão sem dente. Mas para controlar um país você precisa de gente armada. Aí vem um ponto-chave: o PT desarmou a população, petista armado não existe, o exército já está completamente danificado. Aí você olha para os números da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Dão algo perto de 26 mil homens. Sabe o que isso significa? Não sei. É praticamente o efetivo de uma polícia militar estadual. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem cerca de 26.500 homens. Ou seja, isso não sustenta controle nenhum. O governo precisa de uma força federal grande. Aí entra o plano. Se o exército está enfraquecido, se a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal não tem tamanho, se o governo precisa de uma força armada para manter o domínio da população, qual é o caminho mais rápido? Unificar todas as polícias militares do país sob controle federal. Agora vamos ser sinceros, se fosse sobre combater o crime organizado, o PT já tinha declarado certas organizações como terroristas. Já teria perdido mais GLO, já teria fortalecido o exército. Mas não, eles enfraqueceram o exército, esvaziaram o orçamento e querem puxar as PMs para Brasília. Unificar as PMs significa duas coisas: tirar a autonomia dos estados e criar uma força de 300 mil homens nas mãos do Palácio da Justiça. Isso seria uma força capaz de conter a população, conter os militares. Isso significa criar uma muralha federal capaz de enfrentar qualquer reação. Então não se engane, a unificação das polícias militares não é sobre segurança pública, é sobre poder, é sobre criar uma força federal paralela, forte o suficiente para substituir o exército que o próprio governo destruiu. Capítulo 6, 8 de janeiro, o dia que rompeu os militares. Agora, meu querido, vamos para a parte final, ou talvez a mais pesada, porque 8 de janeiro não mudou só a política, mudou o modo como os militares enxergam o governo e o STF. Quando começou a repressão à manifestação, muitos oficiais ficaram revoltados. Não estou falando de generais bolsonaristas, estou falando de militares profissionais que viu prisões em massa sem critério, mulheres idosas e inocentes detidos, decisões sem passar pela cadeia de comando, punições parecendo recado político. O clima dentro dos quartéis virou: isso não é justiça, isso é vingança. A troca de um comando no meio da crise foi um terremoto interno. O governo disse que foi quebra de hierarquia,
mas internamente o ciclo foi arruda, não aceitou interferência indevida. A entrada de Paiva foi vista como mais alinhado ao governo, mais alinhado ao STF, menos firme, menos independente. E quando você troca um comando e uma força por uma submissão, toda a tropa sente. O que veio depois foi um espetáculo deprimente. Oficiais tendo que depor sem farda, generais tratados como réu político, processo atropelando ritos militares, prisão prolongadas, Braga Neto preso quase 2 anos sem condenação, Heleno sendo exposto sem respeito à sua trajetória. Você pode amar ou odiar Bolsonaro, mas humilhar um general é humilhar um exército inteiro. O STF passou por cima da hierarquia militar como se fosse nada, mandando dentro de áreas militares, prisão direta sobre comandos, decisões ignorando ritos. Eu não sei o que se deixa. Como é que eu pronuncio isso? Como é que pronuncia isso? Ritos castrenses. Ah, tá. Decisões ignorando o rito castrense. Desculpa. Ritos castrenses. Decisões ignorando ritos castrenses. Ameaça de prisões a oficiais da ativa. Para a tropa, o recado foi claro. Se desobedecer, você cai. Se obedecer, você também pode cair. E o ápice da tensão veio com a prisão do ex-presidente. Nenhum comandante foi avisado, nenhuma consulta informal. Nada! A tropa pensou, se o ex-comandante supremo é preso sem aviso, quem sobra? Paiva, enfraquecido, teria corrido atrás de Moraes pedindo moderação. Imagina a imagem, comandante do exército pedindo misericórdia. O 8 de janeiro não destruiu só prédios, destruiu a confiança entre o governo, STF e Forças Armadas. E quando você humilha generais, prende heróis, invade cartéis com a caneta, não espere que o exército esteja inteiro quando o país mais precisar dele. Então é isso, meu povo. Finalizamos o vídeo. Eu fiz o máximo para ser honesto, direto e baseado em fatos. Sim, eu sou monarquista e gosto do Bolsonaro. Você já sabe disso, mas eu não sou cego. Por isso coloquei notícias, link, documentos, tudo que eu consegui salvar. Muita coisa foi derrubada com o tempo. Afinal, vivemos num país onde não existe censura. Graças a Deus, né? A situação de sucateamento, de humilhação institucional, de interferência e de autonomia explica porque estamos vivendo um recorde de militares pedindo baixa. A turma de 2020, por exemplo, que é muito importante para mim, metade já foi embora. É porque hoje os militares ganham menos que um policial federal, não tem moral, não tem estrutura e ainda vira alvo de político. Enfim, meus queridos, Ave Maria, Deus abençoe todos vocês. E se esse vídeo faz sentido para vocês, compartilham, deixa o like, comenta, faz o escambau. Só não faz macumba, porque aqui é Jesus. E bora pro próximo vídeo. Se vocês gostarem, eu aprofundo essa história interna. Eu faço um vídeo sobre Dilma e o Vilas Boas. Eu que começou lá atrás. Tamo junto. Aliás, depois de tudo isso, vocês acham que o Lula comprou o exército ou destruiu? Ave Império, Ave Maria.